Professor doutor Alexandre Simões é professor da Unesp, pesquisador nível C do CNPq, sempre muito. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Unesp, tem livre docência em robótica, doutor, né, também em Engenharia de Educação Integral, professor doutor pesquisa, né, é REDP, do curso de Engenharia de Controle de Automação do campus Sorocaba. É professor em regime, desculpe, eu estou repetindo, foi, né, coordenador do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência em engenharia mecatrônica, atuando principalmente nas áreas de robótica, inteligência artificial e aprendizado de máquinas, consciência de máquinas, sistemas cognitivos e na interface entre áreas e demandas sociais, tais como educação, artes, divulgação científica e tecnologias assistivas. Foi membro do Conselho da Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba, foi presidente e é atualmente membro do Conselho Municipal de Educação, foi coordenador da Comissão Especial de Robótica da Sociedade Brasileira de Computação, né? Exerceu vice-direção da SBC e a direção do campus de Sorocaba, Unesp. Em 21 fundou o Núcleo de Tecnologias Assistivas na Unesp Sorocaba. É atualmente membro do Comitê de Assessoramento do Comitê de Divulgação Científica do CADC do CNPq. Professor Alexandre, seja muito bem-vindo. Eu espero que a gente passe assim, que seja muito bom para o senhor a experiência e que o senhor, né, que você, deixe esse senhor, que o senhor Bom, Cris, então eu gostaria inicialmente de agradecer, tá? É uma honra participar, Cris, professora Cristiane, né? Uma amiga muito querida, tá? E, enfim, fico muito honrado pelo convite, espero contribuir da melhor forma possível. Então, vamos lá. Bom, Cristiane já fez, né, todas as apresentações, né, mas eu queria reforçar, né, que eu falo a partir de uma perspectiva de quem é da área de exatas, né. Eu sei que a maior parte do público que está aqui é da área de educação, de comunicação, né, de alguma forma. Então, eu achei importante a gente ter dois momentos nessa fala de hoje, né? Primeiro, a gente falar um pouquinho exatamente do que é IA, porque as pessoas têm um entendimento diferente do que é IA. E às vezes confundem um pouco a ferramenta com alguns outros conceitos, né? E a gente precisa ter uma linguagem comum para a gente conseguir entender perspectivas e restrições dessa abordagem. Então, no primeiro momento, a gente vai falar da inteligência artificial e das tecnologias emergentes da IA. Aí tem as GANs, né, que são as redes adversariais generativas, a IA generativa, as transformers, os GPTs e os RAGs. E com isso, né, falando disso, a gente consegue vislumbrar um pouquinho capacidades, restrições, limitações desse modelo de IA que a gente tem hoje. E num segundo momento, segunda parte da nossa conversa de hoje, a gente vai falar especificamente, então, da IA generativa para a divulgação científica. Então, vamos só contextualizar o que a gente está chamando de divulgação científica nesse cenário, os meios e os espaços que a gente tem hoje para a divulgação científica, os problemas e desafios em geral da DC e no contexto do uso da IA, e aí focamos nas estratégias, né, de divulgação científica com IA. E vamos ter um pouquinho esse raciocínio para o que deve vir, né? Como a IA é muito dinâmica, ela está em constante movimento e a gente espera que alguns cenários aí. Então, falando um pouquinho dos cenários aí. Então, falando um pouquinho da IA, né? No paradigma que a gente tem hoje, né? O paradigma que a gente tem hoje de IA é centrado na modelagem matemática de um neurônio biológico, né? Então, todo mundo já teve contato com algum neurônio biológico aí, em algum momento da sua vida acadêmica, né? Então, ele tem os dendritos, né, que fazem a comunicação desse neurônio com seus vizinhos. Eles se ligam aos seus vizinhos por meio das sinapses, né, que são essas conexões entre os neurônios. Todos esses sinais, né, provenientes dos vizinhos são processados no corpo celular
e esse corpo celular eventualmente propaga um impulso elétrico, né, pelo axônio, que vai ser propagado para os neurônios vizinhos aí por meio das sinapses ao final do axônio. Bom, esse neurônio biológico, né, ele tem muitos diferentes tipos de abstrações matemáticas, né, mas a mais comum delas é essa que eu estou apresentando aqui, né, onde existe uma modelagem aqui de um corpo celular, né? Esse corpo celular recebe estímulos, e aqui esses estímulos estão modelados aqui com esse vetor de entrada, esse vetor X aqui de entrada, que tem N dimensões aqui, e a cada uma dessas dimensões está associado uma coisa importante aqui, que é um peso sináptico. Esse peso aqui, ele pode mudar de valor, ele vai mudar de valor ao longo do treinamento de um sistema de IA, e eles podem dar mais importância ou menos importância a cada uma das entradas, né? Então, essas entradas com seus pesos, né, vão ser processadas ao corpo celular, e esse neurônio pode decidir disparar ou propagar um sinal para sua saída, tá? Então, esse é o funcionamento elementar, né, de um neurônio artificial. Então, um ponto importante para a gente aqui são esses pesos sinápticos, que são, então, sintonizados, né, por um algoritmo de treinamento. E isso aqui mostra a disposição desses neurônios, né, artificiais numa rede de neurônios, né? Então, cada um desses elementos aqui é um neurônio artificial, né? E isso aqui que a gente está vendo é a representação dos vários pesos sinápticos que vão estar aí numa certa rede, né? Então, com os pesos sinápticos adequados aqui, essa rede pode aprender que todas essas entradas aqui, por exemplo, pertencem a uma mesma classe, que é a classe de bananas. Então, tanto faz se vier uma banana virada para a esquerda, para a direita, mais amarela, com pintinha, sem pintinha, descascada, sei lá. Então, se eu sintonizar adequadamente esses pesos sinápticos aqui, tudo isso aqui pode ser visto por essa rede como simplesmente banana, né? E, da mesma forma, né, se eu sintonizar direitinho esses pesos sinápticos, todos esses exemplos aqui podem ser vistos como simplesmente pertencentes a uma classe de maçãs, né? Então, esses conceitos, né, de banana, maçã, enfim, podem ser aprendidos por essa rede se, de alguma forma, eu tiver um algoritmo de aprendizado que sintonize de forma adequada esses pesos sinápticos que estão aqui. Essa é a essência da IA contemporânea. O conhecimento, então, né, o conhecimento do que é uma banana, do que é uma maçã, né, ele está expresso nesse paradigma aqui, por esse monte de números, né, que estão distribuídos aí ao longo de uma rede de neurônios artificiais. Então, quando a gente está falando de aprendizado de máquina, né, a gente tem alguns requisitos, né, para que esse aprendizado possa acontecer, né? Primeiro, é necessário que existam exemplos, né, que existam exemplos em abundância, tipicamente no paradigma neural. Então, assim, preciso de muitos exemplos de banana, muitos exemplos de maçã, né? Qualquer conceito que eu queira ensinar, preciso de muitos exemplos dele, porque a sintonia desses pesos sinápticos é iterativa. Eu vou ficar mexendo de pouquinho em pouquinho, né, naqueles parâmetros até que eles cheguem lá num valor estável, né? Além de eu precisar de muitos exemplos de treinamento, eu preciso de um algoritmo que, a partir desses exemplos, sintonize os pesos sinápticos de uma forma adequada, né? E existem muitos algoritmos de treinamento aí, dependendo daquilo exatamente que eu quero fazer, né? Além disso, eu preciso de tempo. Então, assim, eu tenho lá muitos exemplos, né, de alguma coisa, vou aplicar o meu algoritmo, e o algoritmo vai ficar mexendo nesses pesos, né, por um longo período, até que isso se estabilize, até que os pesos sinápticos se estabilizem, e aí esse sistema é dito ter aprendido alguma coisa, né, um sistema dito inteligente, né, esse é o conceito. Depois que esse sistema aprendeu um conceito, ele tem propriedades interessantes, né? A mais importante delas é a capacidade de generalização. Então, o que isso quer dizer, né? Que, claro, se eu der um exemplo de maçã igual às maçãs dos exemplos de treinamento, ele vai me dizer que é uma maçã. Mas se eu der uma maçã parecida, uma maçã que não estava naquele conjunto de exemplos lá, a partir dos quais eu treinei o sistema, mas for algo parecido com aquilo, ele também vai generalizar, né? E dizer que isso, por exemplo, é uma maçã, né? Então, a generalização é algo inerente, né, de um sistema de IA baseado em redes neurais.
Mas aprender classes das coisas, né, não é a única coisa que esse sistema é capaz de fazer. Ele pode, por exemplo, aprender tendências, né? A partir do momento que eu tenho lá um certo dado, outro dado, né, numa certa curva, e ele entende que isso, né, tem uma tendência expressa ali nessa curva, eu posso fazer projeções disso para o futuro, né? Então, são as regressões, né? O pessoal de mercado financeiro, por exemplo, gosta muito dessa vertente aqui do aprendizado de máquinas, né? Bom, corre, né? Esses sistemas baseados em redes neurais, né? Eles tiveram um boom ali na década de 80, né? Entrando pelos anos 90, né? E ali mais próximo ali aos anos 2000, 2010, né? O que começou a acontecer? Uma profusão do uso de celulares, câmeras, computadores, internet, né? O que ocorre junto com isso? Uma grande oferta de dados para treinamento de sistemas, né? Uma quantidade de dados que não existia antes, né? Então, o Facebook começa a coletar milhões e milhões de imagens de pessoas, né? Então, bancos de dados dessa magnitude não existiam até então, e passam a existir, né? Isso tornou possível treinar redes muito mais complexas, né? Com muitas e muitas camadas, né? Centenas, milhares de camadas neuronais. Isso só é possível porque eu tenho, a partir desse momento, abundância de exemplos, né? Sem exemplos, eu não conseguiria treinar redes tão grandes. Então, a gente tem uma tempestade perfeita aqui a partir dos anos 2010, né? Que de alguma forma se assemelha muito ao período da Revolução Industrial, né? Onde eu tenho algumas empresas, né, alguns conglomerados aí, que de alguma forma passam a deter os meios de produção dessa nova coisa aqui que a gente chama de IA, né? Então, assim, para eu desenvolver esses sistemas, eu preciso de uma quantidade maciça de dados que só Google, a Amazon, o Facebook, a Apple possuem, né, numa escala global. Além disso, né, além dos dados, eu preciso de supercomputadores, eu preciso de energia em abundância. Então, enfim, essas big techs, né, assim chamadas, passam a deter essa, essas condições para fazer. Bom, aí nós temos algumas tecnologias que são ditas emergentes, né, no universo da inteligência artificial, principalmente GANs, Transformers e RAGs. Então, falando especificamente da IA generativa, né? A IA generativa nasce com as GANs, né? Que são as redes adversariais generativas, que são um conceito de competição entre dois softwares, né? Então, vamos partir do princípio que existe um banco que tem dinheiro de verdade, né? Isso aqui está representando o quê? Alguma instância que tem dados verdadeiros, né? Pode ser, sei lá, Facebook que tenha lá muitas imagens reais de pessoas, ou, enfim, a Google que tenha milhões de livros reais, né, escritos por alguém, qualquer fonte de informações confiáveis, né? Vou chamar isso de banco genericamente aqui. Tá. Além dessas informações verdadeiras e confiáveis, né, eu vou ter então dois sistemas, dois sistemas aprendizes aqui competindo um contra o outro. Um deles vai ser um impostor, que vai ficar tentando gerar dados falsos. E o outro vai ser um policial que vai olhar, né, as informações verdadeiras e as falsas, vai tentar diferenciar, né, vai tentar descobrir quem é esse impostor e quem é o banco, né, que, portanto, gera uma informação confiável. Bom, nenhum dos dois sabe nada no início do treinamento, são sistemas baseados em rede neural, por exemplo, né, que não foram treinados ainda, então os pesos sinápticos estão aleatoriamente distribuídos. Com o tempo, né, o impostor gera alguma coisa, o policial pega, né, quando ele pega, o impostor aprende, né, quando o policial pega alguma coisa, o impostor melhora lá seus algoritmos, sintoniza melhor seus pesos sinápticos, né, quando o policial é enganado, ele melhora a sua capacidade de aprender e assim por diante. Então, esses dois sistemas eles vão aprendendo simultaneamente, né? Até que chega um ponto, tipicamente, né, onde esse impostor aqui ele começa a ser tão bom, né, na sua capacidade de falsificar, que esse policial aqui começa a acertar só 50%, porque basicamente ele tem que chutar, né? A falsificação é tão boa
que ele olha e fala, bom, não sei o que é, então eu vou chutar, então ele começa a acertar aí 50%, e aí quer dizer que o impostor ficou muito bom naquilo que ele fazia. Isso é a base da IA generativa, né? Então, a IA generativa, ela parte de um princípio, né, que eu vou ter lá, oferta de dados, né, para aprender um certo conceito, né? Então, essa IA aprende lá o conceito do que é uma maçã, por exemplo, né? E, a partir daí, ela é capaz de gerar instâncias diferentes de maçãs. Maçã mais vermelhinha, maçã de lado, maçã de cima, maçã mordida, maçã verde, maçã com o bicho da maçã, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Então, essencialmente, um sistema de IA generativa é um sistema que gera coisas que não existiam, né? Que não fazem parte do seu universo de treinamento, né? Coisas que ele nunca viu, mas coisas construídas a partir do conceito que esse sistema aprendeu, né? A partir do conceito que ele extraiu da sua base de dados. Bom, isso tem sido suficiente, né, para gerar aí imagens, por exemplo, que é, né, o contexto onde essas redes surgiram, né, para gerar imagens com uma qualidade crescente ao longo dos anos, né, até um ponto aí que já começa a ficar impossível a gente diferenciar a imagem real de imagem verdadeira, né? Todas essas imagens que estão aí são imagens geradas por IA ao longo dos anos, e a última ali já está com uma qualidade bastante boa, né? Então, só para a gente entender, né, do que a gente está falando, né? Quais dessas imagens aqui vocês diriam que são reais e quais são falsas? 5 segundos. Observem sombras, né? Observem brilho nos olhos, observem, né, a posição do cabelo, pixels no fundo da imagem, né? Então, olha só, todas essas imagens são falsas. São imagens que eu extraí de um site que se chama thispersondoesnotexist.com. Então, você pode ir lá e gerar a sua pessoa não existente favorita, por exemplo. Então, isso é uma amostra, né, da qualidade que a gente está obtendo na IA generativa atualmente, que está praticamente, né, o impostor aí está tão bom que é impossível, né, dizer que essas pessoas não existem de fato. Com a evolução dessas tecnologias, uma das estratégias aí que passou a ser utilizada, por exemplo, né, um dos modelos de IA aí, proposto lá em 2017, separava conteúdo de estilo, né? Então, essa IA foi treinada com o estilo de vários pintores, aí Monet, Van Gogh, Cézanne, etc., e aprendeu o estilo dos pintores. Eu não consigo explicar, eu, Alexandre, não consigo explicar em palavras qual é o estilo do Van Gogh, qual é o estilo do Monet, etc., mas a rede conseguiu aprender isso, separou o estilo, né? E ela conseguia, pela primeira vez, né, pegar uma outra foto lá, sei lá, a cara do Alexandre e pintar a cara do Alexandre como se tivesse sido pintado por Van Gogh, né? Então, conseguiu aplicar estilos separado de conteúdo, né? Quer dizer, hoje é o que as LLMs, os modelos de linguagem, fazem quando você pede para escrever aquele texto com, sei lá, o estilo do Ariano Suassuna ou Machado de Assis, coisas desse tipo, né? Então, isso começou a ser possível com as arquiteturas aqui propostas em 2017. E aí a gente chega nas Transformers, que é digamos assim, é o estado da arte, né? As Transformers foram propostas no contexto da tradução, né? No caso aqui, estou colocando um exemplo de tradução de inglês para francês, né? Então, quem acompanha aí a evolução do Google Translator, por exemplo, sentiu que de alguns anos para cá isso deu um salto de qualidade vertiginoso. É exatamente porque as Transformers passaram a ser utilizadas para fazer isso. Qual é o princípio aqui, né? Um conjunto de entradas aqui é processado, né, por um software que transforma essas entradas recebidas aqui num certo código, codifica esse cara, e existe uma outra camada de software aqui que pega esse código pactado aqui e desempacota, né, gerando aqui uma saída, né? Então, nesse contexto aqui da tradução, né, como é que essa IA aqui é treinada, né? Por exemplo, com milhares, milhões de livros, né, de inglês e de francês, né? As traduções desses livros para inglês e francês, por exemplo, né? Então, esses sistemas, primeiro, reconhecem os tokens, né, as palavras que são permitidas nessas linguagens,
os sufixos, enfim, as terminações, né? Aprendem quais são esses tokens e depois aprendem, né, relações entre esses tokens, relações semânticas, posições, né? Existe uma camada atencional nessas redes aí que passa a olhar, né? Nesse token aqui, por que eu vou dar mais atenção? Vou dar mais atenção numa palavra que está mais longe, mais perto. Então, enfim, esse é o tipo de aprendizado que esse sistema faz. Então, existe um empacotador, né, um codificador, né, e depois lá um decodificador que, de alguma forma, desempacota, né, aquele código, né, que foi comprimido para a saída que eu gostaria. Isso que a gente está vendo aqui, né, são exatamente o codificador e o decodificador de uma transformer. Né? Evidentemente que nós não temos tempo para debater isso aqui, mas só para a gente entender como é que isso aqui funciona. Né? Então, só para olhar o codificador. Né? Vou apresentar para ele aqui todos os meus tokens, né, da minha versão em inglês aqui do que eu quero traduzir. Né? Esses tokens aqui passam por uma camada de embedding, ou seja, eles estão transformados para um espaço vetorial n-dimensional, para vetores, né, no espaço, um certo tamanho muito grande, né, de centenas de dimensões, e essa coisa é informada para essa estrutura neural aqui, e isso gera uma saída, né, que eu chamei de saída codificada. É o que muitos chamam de contexto. A partir daí, passa a ser usada aqui uma camada de decodificação, que começa, né, com um início genérico aqui, e esse início aqui, mais esse contexto que foi gerado aqui pelo codificador, gera lá o primeiro token de saída, por exemplo, na língua, né, em francês. Esse token de saída aqui é realimentado aqui para a entrada, e agora esses dois tokens de entrada, mais lá o contexto, geram um segundo token de saída, e aí esse novo token aqui é remostrado, e gera-se mais um token de saída, e assim por diante. E esse é aquele comportamento que a gente vê, né, por exemplo, nos modelos de linguagem, em que o texto vai sendo construído, né, gradativamente. Então, assim, aquilo não é uma firula, né, aquilo está sendo feito só para deixar aquilo mais bonito de você ver, não. É porque aquilo está sendo gerado, né, pelos transformers ali online, né, é assim que ele funciona. Então, é isso que eu quis dizer, né, com esse empacotamento e desempacotamento, né, para o cenário da tradução. Ocorre que essas redes começaram no cenário da tradução, mas rapidamente se descobriu que elas se prestavam a coisas muito mais amplas do que isso. Então, elas se prestam a transformar texto curto em texto longo em texto curto, transformar texto em vídeo, texto em foto, foto em vídeo, música em código de máquina, tudo para tudo. Né? A Transformer é a resposta para muitos problemas da inteligência artificial, porque ela é uma ferramenta de uma generalidade assombrosa, né, mesmo para quem é da área de IA. Então, a gente se acostumou a ver o texto, né, num primeiro momento, né, que são as primeiras máquinas aí que saíram, mas a gente ainda está explorando, a gente está olhando só o pico do iceberg aqui, que vai vir ainda em termos de transformer. Tá? Bom, os GPTs, né, são transformers pré-treinadas generativas, né? Então, quando a gente está falando de GPT, a gente está falando de transformer, né? Então, o chat GPT aí, né, ele tem evoluído, né, na quantidade de dados usados para treinamento, cada vez mais dados são usados para treinar esses modelos, e cada vez esses modelos têm mais pesos sinápticos, né, parâmetros livres, né, de uma forma geral, como a gente chama, hoje é da ordem de dezenas de trilhões, né, para serem sintonizados, só para dar uma ideia da complexidade das camadas neurais, né, que estão envolvidas aqui. Então, enfim, tem toda uma discussão, né, sobre o conhecimento, né, na forma que ele é posto hoje. Tem um limite para ser exaurido em algum momento, mas essa não é uma conversa para agora. Então, os modelos de linguagem, né, são modelos de IA para a linguagem natural, para português, para inglês, né, etc. Né? E a tecnologia básica deles são os transformers. Né? Capacidades, então, treinados com grandes volumes de texto em múltiplos estilos, etc. Geram novas saídas não existentes até então eles fazem generalização. Podem ser guiados a adaptar suas saídas a estilos ou padrões. Então, o usuário diz isso, se ele quer o texto do cara do autor X, do Y, assim por diante.
E aí começam a surgir aqui as limitações que a gente tem que abordar. Então, eles assumem ou turvam vieses presentes nos dados de treinamento. Então, assim, se meus dados de treinamento, né, vierem com, sei lá, tiverem textos sexistas, misóginos, qualquer coisa desse tipo, bom, isso passa a estar incorporado, né? Todo o conhecimento civilizacional está incorporado ali. Então, de alguma forma, esses modelos refletem o que existe na nossa sociedade de bom e de ruim, né? Esses modelos não são direcionados a saídas disruptivas. Então, veja, a Transformer, ela gera, na verdade, né, a próxima palavra, o próximo token mais provável, né, de acordo com tudo aquilo que ele leu antes, né, que foi informado ele no seu momento de treinamento. Então, não é uma tecnologia propícia à saída disruptiva. Na verdade, ele gera saídas muito prováveis de acordo com os textos, né, que lhe foram informados no treinamento. Esses sistemas não são propícios a pequenas incorporações de novas informações. Se eu quiser incorporar alguma coisa nova, eu tenho que retreinar esses bilhões de parâmetros, tudo de novo. Isso consome tempo. Eles, não é óbvio tirar as informações que estão lá. Eu posso ter que usar prompts refinados, né, como a gente tem visto aí, toda uma engenharia de prompt aí se desenvolvendo para extrair aquilo que eu quero dessas máquinas. E o uso de filtros, tendências e alucinações e vieses, isso está presente nesses sistemas, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de filtro, eu estou falando, por exemplo, que nem tudo, né, as big techs ou os mantenedores desses sistemas permitem que você faça. Você não pode chegar lá e falar assim, me ensine a construir uma bomba, né? Isso, obviamente, é limitado, né? Então, existem filtros que bloqueiam algumas coisas, né? De acordo aí com valores, limites éticos ou estilos impostos segundo o conceito de quem detém, né, aquela IA, né? Depois a gente tem os vieses, né? Que são aqueles padrões indesejados que o modelo aprendeu implicitamente a partir dos dados. É aquela coisa, né? Se você é, é, colocou lá um monte de texto onde a mulher tem um papel secundário na sociedade, isso vai ser reproduzido também por essas máquinas e assim por diante. Então, essas máquinas elas podem amplificar desigualdades, estereótipos e tudo mais, né? Às vezes isso pode ser, né, existem vieses aí que as pessoas dizem que podem ser deliberadamente introduzidos, né? Aqui tem alguns exemplos de viés, né? Tem alguns artigos, né? Eu estou procurando sempre colocar alguns artigos dos quais eu vou falar aqui no rodapé para vocês eventualmente procurarem, se estiverem interessados, né? Mas esse é um artigo aqui que buscou fazer uma análise, né, de como as mulheres são vistas no contexto dos cientistas, por exemplo. E aqui tem, pediram para os sistemas, aqui para o Dolly 2, por exemplo, gerar a imagem de mulheres cientistas, que a gente tem aqui na esquerda, né, e de homens cientistas, que estão aqui na direita. O que vocês observam olhando esses padrões de homem e mulher que estão postos aí, né? Dá para ver que as mulheres, por exemplo, estão sempre sorrindo e os homens estão sempre muito compenetrados naquilo que eles estão fazendo, né? Então, tem uma questão aí da mulher, né, implicitamente, está se dizendo que será que a mulher não é tão compenetrada, né? Não é tão devotada à ciência quanto o homem, que é muito sério naquilo que ele está fazendo. Então, veja, isso não é aleatório, esse artigo discute isso, né? Não são imagens aleatórias, são imagens que reproduzem um conhecimento que, de alguma forma, está posto ali para a rede no momento do seu treinamento, né? Esse aqui é um outro artigo, também de 2024, que discute essa coisa do viés de gênero em IA generativa, né? Aqui foi solicitado aos sistemas, ao Dolly Tree, para que gerasse aqui um grupo de cardiologistas, né? O foco desse artigo era em cardiologistas, um grupo de 10 cardiologistas socializando num coffee shop. E aí vocês podem perceber aqui, por exemplo, aqui tem três mulheres aqui também rindo, né, lá no coffee shop. Aqui um grupo de 10 cardiologistas socializando num bar. Aqui a mulher mais sorridente, né, e os homens não. Um grupo de 10 cardiologistas discutindo um caso difícil. Bom, um caso difícil, aqui tinha 3 mulheres, agora só tem uma mulher aqui, porque o caso é difícil. E aqui, um grupo de 10 cardiologistas num painel de especialistas numa conferência. Bom, agora aqui não tem nenhuma mulher e todo mundo aqui reproduz o estereótipo, né, do homem branco,
né, detentor do conhecimento. Então, é isso que eu quero dizer, né? Esses estereótipos, né, que estão presentes lá nos treinamentos, né, dessa rede vão ser reproduzidos, né, se a gente adotar esses sistemas para fazer, por exemplo, divulgação científica, no caso aqui, cardiologistas, homens e mulheres cientistas. Né? Bom, existem uma série de limitações, de críticas aqui aos Large Language Models, né, os modelos grandes de linguagem, né, os GPTs. Eu, obviamente, não vou tratar de todos aqui, mas eu queria só chamar a atenção para a tendência de alucinação que é inerente, né, desses sistemas. Aqui tem algumas alucinações visuais, da pessoa com 3 dedos, com 2 polegares, um fichário que não existe, um livro que tem uma página dentro de página, uma pessoa aqui que é um homem elástico aqui com dedos que se esticam, né? Isso aqui no contexto das imagens, mas, por exemplo, a geração de referências falsas é um exemplo típico dessa alucinação textual, né? Então, assim, muitos artigos científicos foram dados lá como treinamento para essas redes. Ele aprendeu que, ao final de artigos científicos, tinha lá o nome de uma pessoa e um título, né, que tinha ligação com o tema abordado e depois o nome de uma revista. Então, esses sistemas passaram a gerar referências fake, assim, muita gente entregou projetos, artigos com referências inventadas para esses sistemas, porque ninguém disse que não podia inventar a referência, que aquilo tinha uma ligação com uma entidade real que estava lá depositada em alguma revista. Então, alucinações, né, o que seriam isso? Né? Saídas gramaticalmente fluentes, no contexto, né, dos LLMs, né? Mas o incompatível com a entrada. Então, eu perguntei assim, o que você acha do dia hoje? Ele respondeu triângulo, quer dizer, uma coisa que não tem compatibilidade com o que foi perguntado, né? E que não tem compatibilidade com os fatos do mundo, né? Então, eu perguntei assim, cite potências que não são beligerantes. Aí ele respondeu, sei lá, país A, B ou C que, né, que já entrou 1000 vezes em guerra. Então, isso é uma saída compatível gramaticalmente, mas que não tem compatibilidade com o mundo real. Então, essas duas incompatibilidades, a gente costuma referenciar isso no mundo textual, né, como alucinações. Né? Por que essas alucinações acontecem? Porque a gente tem corpos incompletos, textos incompletos de alguma forma, textos desatualizados, ruídos, né, nesses dados de treinamento, textos dúbios. Às vezes eu tenho muito texto que é irônico, né? Então, ao aprender qual é a próxima palavra a ser gerada, a ironia também está embutida ali naqueles textos, e aí pode me dar depois uma saída que de alguma forma não é compatível quando não tem o cenário da ironia, alguma coisa desse tipo, né? Esse tipo de IA que prioriza, né, a próxima palavra, de veracidade, né, de compatibilidade com o mundo real. Né? Então, enfim, todas essas questões aí influenciam no treinamento dessas redes, e como eu tenho bilhões e bilhões e bilhões de parâmetros, tem como verificar se todos os pesos sinápticos ali foram aprendidos de uma forma correta. Né? Então, enfim, há estratégias para mitigar isso, mas, de novo, não é nosso foco aqui hoje. E aí, só para terminar essa primeira parte, as RAGs, né, estão presentes, né? Então, explicando de uma forma, através de exemplo, aqui para a gente não perder muito tempo, né? Hoje, quando a gente entra lá com um prompt, né, em alguma máquina, primeiro, ela aciona lá as suas redes neurais, né, para ver tudo que ela sabe a respeito daquilo que foi perguntado, mas ela também entra em contato com fontes críveis, né, sites especializados, enfim, artigos científicos chancelados pelos pares, etc., né, ou sites de atualidades, né, e pega informações que de alguma forma não estiveram presentes lá no seu universo de treinamento e molda isso, né, junta essas duas coisas e gera um texto que tem, olha, isso aqui, veja, os países entram em guerra, mas olha, recentemente os Estados Unidos bombardeou o Irã, isso é um fato recente que não estava lá naquele momento do treinamento do sistema, por exemplo, e aí essa saída composta, né, é muito mais crível, muito mais confiável do que só o conhecimento que aquela rede tinha naquele momento, e isso aqui é o que a gente chama de RAG, né, que é o Retrieval Augmented Generation, né, uma geração aumentada, né, para essa coleta de informações externas. Né? Então, RAGs tem prós e contras, né? Então, ela é mais barato
computacionalmente do que retreinar esses sistemas, ela fornece respostas mais completas, ela reduz a chance de alucinar nas respostas, mas ela depende de fontes críveis, né? Em algum lugar isso não é óbvio para todas as áreas do conhecimento, e ela aumenta o tempo de resposta desses sistemas. Muito bem, então assim, visitados, né, os conceitos básicos aí, básicos não, subbásicos aí da área, né? Como é que a IA generativa está sendo usada, não pode ser usada para fazer divulgação científica? Então, segunda parte aqui da nossa conversa, né? A IA generativa, então agora estratégia para divulgação científica, que a gente tem agora uma linguagem comum aqui para falar dessas tecnologias. Então, só para a gente entender a mesma coisa quando a gente está dizendo divulgação científica. A gente separa aqui a difusão científica, né, daquela difusão que é feita para os pares, né? Então, quando eu publico um artigo científico, eu estou falando para os meus pares, né? Quem vai ler um artigo científico é outro pesquisador da minha área, ou um aluno da minha área, alguma coisa desse tipo. Eu estou falando divulgação científica quando eu direciono essa difusão para pessoas que são leigas ou que têm pouco conhecimento nesse assunto, né? Então, eu vou tratar de uma forma genérica aqui sempre como divulgação para um leigo, né? Enfim, há diversas designações para isso, né? Divulgação científica é a mais popular hoje no Brasil, mas também popularização científica, vulgarização científica, alfabetização científica. São conceitos que têm nuances diferentes, mas hoje aqui eu vou tratar de uma forma grosseira como sinônimos para essa atividade que a gente está querendo fazer. O que eu, então, estou chamando nesse cenário de hoje como divulgação científica, né? É o uso de habilidades apropriadas, mídia, atividades de diálogo, o que quer que seja, para produzir uma ou mais das seguintes respostas pessoais à ciência. Conscientização, incluindo familiaridade com novos aspectos da ciência, ou prazer ou outras respostas afetivas, por exemplo, apreciando a ciência de robôs, por exemplo, ou arte, né, de uma forma geral, ou interesse comprovado pelo envolvimento voluntário com a ciência ou a sua comunicação. Então, por exemplo, quando um aluno se envolve lá com um doutor de ciência, medicina, alguma coisa desse tipo. Opiniões, né? A formação, reforma ou confirmação de atitudes relacionadas à ciência, com a compreensão da ciência, seu conteúdo, processos e fatores sociais envolvidos na construção do conhecimento. Então, essa é uma definição que eu estou adotando aqui, que é muito mais ampla, né, do que simplesmente ensinar alguma coisa para mim. Todos esses aspectos aqui contemplados nessa visão do que é DC. Que meios a gente tem hoje, né, para fazer divulgação de ciência? Bom, jornais, revistas, rádios, mas podcasts, né, de uma forma geral, TV, web, palestras ou aulas, né, contação de história, exposições, teatro, o que quer que seja, né? E vejam, muitas delas podem ser exploradas por LLMs, né, por modelos de linguagem, né? Por exemplo, geração de textos pode facilitar muito a divulgação científica nesse cenário aqui. Que mais? Geração de som, então as transformers geram sons, né? Elas não estão tão populares ainda hoje, mas elas vão ficar porque, do ponto de vista das transformers, é independente, né, o tipo da saída, ela pode perfeitamente gerar sons. Então, isso envolve podcasts e contações de história, por exemplo, né? Que mais? Geração de imagens de uma forma geral, quadrinhos, sequências de imagens, o que quer que seja. A geração de multimídia, então, de uma forma geral, está muito facilitada hoje pelos modelos de linguagem. E já, né, os modelos de linguagem ainda não dão aula ou proferem palestras sobre temas, mas eles já geram, né, scripts para isso, se a gente pedir, e já vão ter avatares ou o que é que seja aí que vão fazer isso. Então, isso vai chegar líquido e certo mais cedo ou mais tarde, né? E aqui, por exemplo, na questão que envolve teatro, cenários, apresentações, performance, né, de alguma forma, por exemplo, uma área em que eu trabalho como pesquisador. Então, eu trabalho, por exemplo, no estudo de como é que a gente pode utilizar robôs para fazer divulgação científica, que é exatamente isso, né? Posso usar um robô para fazer uma contação de história, posso usar um robô para ensinar uma peça científica, alguma coisa desse tipo, né? Então, esses aqui são os pontos hoje, digamos, mais favorecidos
pelos modelos de linguagem, mas não os únicos que a gente pode explorar, né? Quando eu estou falando dos desafios gerais da divulgação científica hoje, né, com o que a gente está lidando, né? Bom, superespecialização dos campos do saber. Então, assim, por exemplo, a minha área, que é inteligência artificial, cada vez que eu dou aula de inteligência artificial de um ano para o outro, eu tenho que revisitar toda a minha disciplina, porque em um ano mudou só tudo, por exemplo, na minha área. Então, essa superespecialização das áreas, né, está acontecendo de uma forma geral. Claro que na área de IA isso é mais veloz, talvez, do que em outras áreas, né? Mas isso está acontecendo em todas as áreas do conhecimento, né? O conhecimento está sendo acelerado, né? Excesso de jargões técnicos, que dificulta a compreensão das pessoas sem familiaridade com a área. Superabundância de informação, então a infodemia, a pandemia de informações, né? A desinformação, de uma forma geral, que você paga. Baixo acesso a fontes críveis, né? Então as pessoas, em geral, não vão lá na revista científica para ver se aquilo é verdade ou não, né? Competição com conteúdos mais engajadores, então, né, aquilo que gera mais engajamento, hoje se propaga mais, os algoritmos enfatizam mais, isso gera as bolhas informacionais. Alternância de perspectiva sobre o mesmo assunto, então é aquela história, vacina é bom, legal, vacina é bom. Olha, você não deve tomar uma vacina logo antes de fazer uma cirurgia. Então vacina é ruim. Quer dizer, nem todas as pessoas têm a capacidade de reconfigurar o enquadramento daquilo para um cenário específico, né? E as pessoas tomam a parte como verdade absoluta, então isso gera muita confusão, né? Então, confusão entre opinião, evidência e consenso científico, que na verdade é uma instância, né, da baixa literacia em ciência, né? As pessoas têm uma baixa vivência, uma baixa bagagem, de forma geral, em ciência, né? Que deixa tudo muito difícil. E os desafios da IA, da divulgação científica com IA. E aí, a gente traz aqui muito do que a gente viu na primeira parte dessa conversa, né? Alucinações são inerentes, né? Erros factuais em explicações científicas são inerentes a essa tecnologia. Simplificação excessiva, né? Isso distorce o conhecimento. Então, assim, hoje muita gente chega e fala coisas como, olha, me resuma aquela tese de doutorado em 3 linhas. Bom, é absolutamente impossível você resumir uma tese de doutorado em 3 linhas, né? Vai resultar alguma coisa do tipo, né? Se pegar a minha tese de doutorado e for resumir em 3 linhas, vai retornar alguma coisa como, é legal, né? O máximo que dá para falar em 3 linhas, mas é evidente que isso achatou todo o conhecimento científico que está embutido ali, né? Então, simplificação excessiva é um desafio, né? Do uso da IA. Dependência de ferramentas proprietárias. Então, assim, à medida que a gente está usando, né, sistemas que são concebidos e operados por Big Techs, existem potencialmente vieses intencionais ali, né? Será que, se eu perguntar o que são bons fornecedores de uma certa, sei lá, de uma certa matéria-prima que eu preciso, será que os fornecedores chineses vão ser indicados por Big Techs americanas e vice-versa, né? Então, enfim, existem várias questões de vieses aí, e de dependência dos proprietários que têm que ser consideradas, né, quem trabalha com isso. Que mais? Lidar com perfis cultural, linguístico, etc., né, do público ao qual se destina, né, o conteúdo de divulgação científica que está sendo tratado. Garantir confiabilidade nesses conteúdos gerados por IA, né, ou seja, precisão, verificabilidade, consistência, né, incorporar as fontes, né, e tudo mais. E a barreira da literacia em IA, especificamente, né? Então, o que eu chamo de literacia em IA, né? Os modelos de linguagem, os GPTs, né, eles ampliam a capacidade das pessoas, mas eles exigem saberes específicos para serem operados, né? Então, eu preciso saber como perguntar alguma coisa, preciso preciso ser capaz de estruturar o meu raciocínio para fazer uma pergunta, preciso conhecer o básico de engenharia de prompt, se eu quero uma resposta mais refinada, né? A partir do momento que o sistema cuspiu lá uma resposta, eu preciso avaliar criticamente aquela resposta, eu preciso checar se aquela resposta é plausível, se ela não tem algum viés que está incorporado ali, seja uma imagem ou um texto, né? Então, assim, toda vez que eu lido com tecnologia, os benefícios da tecnologia, via de regra, só aparecem depois de uma curva de aprendizagem. Eu tenho que aprender alguma coisa primeiro para depois extrair, né, o que vem de bom com aquela tecnologia. Então, como caminhos, né, para divulgação, para um público que tenha uma literacia básica em ciência, né, e que tem déficit de um conhecimento específico,
Se ele souber, né, se eu promover a literacia em IA, aquela pessoa vai ser perfeitamente atendida, né? Então, eu, Alexandre, que eu tenho conhecimento de IA, se eu precisar saber alguma coisa sobre a mitocôndria, eu tenho capacidade de extrair o máximo que eu posso dos sistemas de IA. Então, promover a literacia em IA, em certa medida, ou para um certo público, gera, né, uma literacia científica, né? Mas isso quer dizer que o papel do divulgador científico ficou reduzido? Não, né? Ou extinto, jamais, né? O divulgador científico ele passa a ter um papel importante em eliminar o gap agora também das ferramentas de IA, né? Para aquele público que não tem trato com esses sistemas, ou, enfim, que tem um menor potencial de extrair o que ele quer dessas ferramentas de IA, né? E ele continua tendo o papel que ele tinha na curadoria, né? De escolher que conteúdos é o momento de colocar agora, né? Para adequar o conteúdo ao perfil daquele público, né? Para tentar tirar respostas afetivas, se a pessoa tem mais sensibilidade, por exemplo, ao humor, vamos usar mais humor ali naqueles textos, né? Gerar entretenimento a partir dessas ferramentas e assim por diante, né? Então, caminhando aqui para o final da nossa conversa, né? Estratégias hoje comumente utilizadas em divulgação científica com IA, né? Reescrita de textos científicos com linguagem simples, então estou deixando referências, né, para que vocês possam consultar se acharem interessantes esses artigos, né? Então, estratégias aqui, substituir termos técnicos por termos mais comuns, usar frases curtas e direto ao ponto, preferir voz ativa ao invés de voz passiva, apresentar informações mais importantes no início, né, para cravar aquele conceito, né, na cabeça da pessoa, ao invés de deixar a parte importante lá para o meio, né? Usar títulos e subtítulos para orientar a leitura, explicitar coisas que estão implícitas. Aqui tem um erro, está implícitas aqui. Que estão implícitas, explicitar. Então, né, usar exemplos que se adequam ao cotidiano daquela pessoa. Então, essas são algumas das estratégias para deixar a linguagem mais simples, né? Que mais? Está sendo bastante usual aí usar analogias e metáforas para conceitos complexos. Então, tem estudos aí sendo feitos do ponto de vista das LLMs, né, em como permitir que essas LLMs gerem metáforas melhores. Então, tem estudos técnicos aqui dos sistemas de IA para que eles melhorem a sua geração de metáforas. Mas existem outros estudos, jamais no cenário aí da divulgação científica, né, para gerar descrições metafóricas de conceitos abstratos e já aproveitar isso e converter isso para imagem, por exemplo, explicando esses conceitos através de imagens com metáforas ou analogias. Tem estudos aí buscando encontrar uma taxonomia para metáforas, num caso específico aqui da IA, né? E fazer uma análise de riscos do seu uso, e os riscos são simplificação excessiva, viés, nem tudo aquilo que a gente já discutiu que é inerente a esses sistemas. Adaptação personalizada da explicação para o público, então, assim, adaptar aquele conteúdo para o nível de escolaridade, para a cultura, para o contexto daquela pessoa, né? Então, assim, fazer um conto, por exemplo, aqui ou num país essencialmente muçulmano, enfim, em outro local geográfico no meio de um deserto, não é a mesma coisa. Isso tem que, obviamente, tem que haver adaptação para esses cenários, né? Então, tem alguns estudos mostrando que a IA está se tornando um tradutor de ciência para essa diversidade, né? Estudos com adaptação explícita por nível de letramento científico e contexto cultural das pessoas, com risco de supersimplificação e viés cultural. Esses riscos aparecem repetidamente aqui, porque eles são inerentes à ferramenta. Proposição de frameworks de comunicação científica reconfigurável pelo. Então, isso tem sido uma tendência, né, recorrente na área de DC. Que mais? Criação de materiais direcionados, né, imagem, podcast, contação de história, roteiro de vídeo em si, né? Então, as ferramentas para produção de vídeo ainda estão um pouco incipientes, mas elas vão melhorar, porque para as Transformers, de novo, isso é indiferente, né? A tecnologia permite isso.
Então, por exemplo, proposição de método para analisar podcasts aqui de divulgação científica gerados integralmente por IA. Então, a conclusão aqui é de que há um alto potencial, né, para isso como uma ferramenta complementar, desde que exista supervisão humana. Então, o papel do divulgador, né, o divulgador vai ter que estar presente para analisar se aquele produto ali está bom ou não e fazer as correções que forem necessárias, né? Porque, de novo, vieses e alucinações são inerentes e você vai ter que garantir que isso não está presente na tua comunicação de alguma forma. Sistemas de IA que geram roteiros de vídeo ou mesmo vídeos curtos, reduzindo drasticamente o esforço de produção e que comprovadamente estão melhorando a acessibilidade e o engajamento das pessoas. Esse aqui é um estudo bem recente. Que mais? Sistema de cocriação de histórias visuais com IA para divulgação científica que permite a criação por usuários sem habilidades técnicas. Então, de novo, né, sistemas estão caminhando para tentar suprir, né, a falta de literacia em IA. E aí algumas perspectivas futuras, né, num exercício de futurologia, com todos os riscos aqui que isso tem. Né? De uma forma geral, a gente pode entender que a IA está caminhando para se tornar uma camada intermediária automática entre a ciência e o público. Então, dá para pensar em algum tempo aí de assistentes de divulgação científica que podem estar presentes ali acompanhando o que aquela pessoa está vendo no seu feed, qualquer coisa assim, e que vão fazer uma tradução daquilo apropriado para aquela pessoa, né, com personificação da linguagem, do contexto, né, procurando estimular a resposta afetiva que toca aquela pessoa, ou uma linguagem que motive aquela pessoa, trazendo conteúdos mais recentes daquele tema, por exemplo, incorporando RAGs ali que podem falar com fontes críveis, né, sobre aquele tipo de conteúdo e assim por diante. Tutores científicos automáticos, então isso vai acontecer, né? Tutores que de alguma forma recomendam uma trilha inteira, né, de aprendizagem. Poxa, eu vi esse tema aqui, gostaria de aprender mais sobre ele. Aqui um tutor automático vai poder rapidamente, daqui a algum tempo, te propor toda uma trilha para que você adquira os conhecimentos para compreender aquilo. Né? Cientificação do entretenimento, então a geração de experiências multimodais imersivas, né? Com texto, vídeo, né? Isso vai ser moldado, né? Cara das pessoas. Né? E a como curadora da confiabilidade científica de uma forma automática, então para sinalizar, opa, peraí, esse conteúdo que você está vendo aqui não tem comprovação científica, então se espera que isso comece a se tornar de alguma forma automático. Claro que aí tem um risco grande, porque provavelmente os provedores desses sistemas vão ser Big Techs, a diversificação dessas ferramentas e dos seus proponentes, né? E um uso forte aqui, uma tendência forte de entes físicos, né? Ou seja, o que a gente chama de IA corporificada, que, por exemplo, né, um dos viés disso é a robótica. Então, por exemplo, a gente tem estudado aqui quais são as posturas, né, que um robô deve ter para explicar um conteúdo, né, simulando um italiano aí que gesticula muito para falar com pessoas, né, coisas desse tipo. Então, quais são as melhores linguagens corporais para que um ente personificado possa dialogar bem e ser compreendido por uma pessoa? Então, isso é um viés de estudo que a gente tem. Por exemplo, essa aqui é uma robô que a gente tem, né, que é a Marta, e ela tem uma face que pode receber qualquer tipo de projeção, né? Então, assim, quais são as faces ali, ou as comunicações que a Marta pode ter na sua face que melhor dialogam com uma pessoa, que estimulam aquela pessoa a entender aquilo como uma informação confiável, o que de alguma forma mostram o que o robô está fazendo naquele momento, né? Não deixando a pessoa se perguntando, né, se ele está pensando ou não, ou se, enfim, algum conceito contraditório com princípios que aquele robô possa estar seguindo, né? Enfim, isso é um viés de estudo, né? Para isso que a gente chama de IA corporificada. Aqui, por exemplo, é a cabeça da nossa robô lá numa bancada, né? Com a gente, por exemplo, reproduzindo alguns elementos aí que podem fazer parte dessa comunicação humano-robô, como a gente chama, né? E a gente pode ter, num curto espaço de tempo, né, sistemas onde a gente vai entrar simplesmente com a síntese da comunicação de divulgação científica que a gente quer fazer, né, e ele vai automaticamente não só gerar os scripts para fazer um vídeo, né, mas gerar os scripts para um robô, por exemplo, né,
esse robô pode identificar as emoções que estão presentes lá naquele texto, ou as emoções do interlocutor, da pessoa com quem ele vai conversar de alguma forma, né, incorporar isso na sua estratégia. E esses sistemas de IA podem gerar automaticamente imagens para o robô projetar, por exemplo, na sua face, ou movimentos, né, posturas que esse robô deve ter para atingir o objetivo de comunicar, né, aquela mensagem, os sons que ele deve emitir, etc. Isso tudo pode ser mediado, né, por um software, e isso pode ser embarcado num sistema corporificado, por exemplo, né, para produzir um tutor, né, um contador de histórias, ou um robô que executa lá um certo teatro científico, por exemplo, ou simplesmente um professor que vai ensinar algum conteúdo específico. Então, de uma certa forma, para a gente não se arrastar aqui, que eu já estourei meu tempo, né, os debates hoje, né, sobre IA e divulgação científica estão nucleando aqui quatro grandes temáticas, né, isso quem diz é um artigo publicado bastante recentemente, né. A primeira é um eixo, né, de comunicação sobre a IA, então procurar dotar as pessoas de maior conhecimento de IA, porque a IA é uma ferramenta que permite que aquela pessoa adquirir novos conhecimentos, né, sobre qualquer temática. Então, a literacia em IA é supre, né, lacunas daquela pessoa científicas, né, de uma forma geral. Outro eixo é a comunicação com IA, né, ou seja, usar a IA como ferramenta para comunicar, e aí né, são esses debates que eu estou trazendo aqui para vocês, da IA como mediador, chatbots, tutores, curadores, né, resumo de texto, etc. Os impactos, um outro eixo, né, tem sido os impactos no ecossistema de comunicação, né, as mudanças estruturais que a IA está trazendo, né, ou seja, plataformas digitais e mídia científica sendo alteradas por essa IA, que às vezes se coloca ela própria, né, como mediador entre pessoa e conteúdo, né, com os riscos inerentes que isso tem, né, que são desinformação, viés, opacidade algorítmica e assim por diante. E um eixo dos impactos na própria abordagem científica. Então, como a IA permite a gente gerar ciência mais rápido, com maior precisão, etc., isso vai ter que ser incorporado. A produção científica está se acelerando, se especializando, isso vai ter que ser acompanhado pelos divulgadores científicos, né? Essa velocidade e essa profundidade vão ter que ser acompanhadas já já pelos divulgadores científicos. Então, para a gente finalizar, né, eu estou trazendo aqui uma perspectiva trazida por um artigo de 2020. Coloca, assim, uma linha temporal, né? A imprensa, depois a internet, depois as redes sociais e a IA generativa aqui ao final dessa linha. Então, de uma forma geral, né, a imprensa, ela democratizou o acesso, né, à informação, mas ela manteve guardiões, quer dizer, não era qualquer pessoa que podia ir lá numa prensa e produzir, né, sair divulgar material. Evidentemente que existiam editores, né, que de alguma forma moldavam o que era devido ou indevido, né, de ser publicizado. A internet diminui a presença desse guardião, né? Quer dizer, ainda passaram a existir, né, sites de notícias mediados por profissionais, blogs profissionais, mas também começou a aparecer, né, uma profusão aí de informação não crível, né? Então, de uma forma geral, a gente está falando da promoção da fragmentação e da desinformação que existiam num grau menor antes. Com as redes sociais, a gente intensifica as bolhas, né? Então, a tribalização, cada tribo, né, está separada da outra tribo, elas não têm que mediar os seus conflitos, né? Isso é propício ao surgimento de verdades alternativas. E a grande questão é, né, o que é a IA generativa, como é que ela se coloca nesse cenário, né? Então, ela é uma nova camada, né, nessa coisa. Então, de uma forma geral, o que a IA generativa está fazendo? Síntese automática de conhecimento sem compreensão verdadeira do conteúdo. Então, ela está estimando qual é a próxima palavra que tem que sair lá da minha transforma. Né? Então, não há compreensão real daquilo. Né? Há uma síntese textual. Né? Então, assim, os riscos que isso naturalmente traz para a gente, que são inerentes também à divulgação científica. Né? A IA produz respostas verossímeis, mas nem sempre verdadeiras, então tem alucinação, tem viés, tem filtro, etc. Né?
podem simplificar excessivamente um tema, se você não tiver cuidado, né, com o grau de IA que você está usando ali de alguma forma, são desprovidas de contexto amplo. Então, assim, o contexto é só que você escreveu, né? Agora, se eu, Alexandre, fizer uma pergunta lá assim, quais são as minhas perspectivas de futuro? Né? Bom, o modelo de linguagem vai me dar lá uma saída. Agora, se eu estivesse perguntando isso para um humano, né? Ou se uma criança de 10 anos estivesse perguntando isso para um humano, ou se uma pessoa de 95 anos estivesse perguntando isso para um humano, ou se uma pessoa com uma doença terminal estivesse perguntando isso para um humano, as respostas seriam completamente diferentes, né? Então, esse contexto, se eu não escrever, ele não está embutido na pergunta que eu fiz para o meu modelo de linguagem, né? Então, assim, a capacidade dos sistemas enxergarem o contexto ainda é extremamente restrita, né? Então, há uma ilusão de autoridade, então é o efeito oráculo, né? As pessoas vão tender cada vez mais a achar os sistemas de IA como detentores do conhecimento, quando, na verdade, né, não há compreensão verdadeira do conhecimento ali. Há uma terceirização do raciocínio, com uma implicação óbvia, né, na redução da capacidade cognitiva das pessoas. Cada vez que eu uso menos o meu cérebro, o sistema biológico funciona quanto mais ele é usado, né? O músculo é assim e a capacidade cognitiva também é assim, né? E há uma promoção da erosão da confiança em especialistas. Então, isso é um ponto crítico, né, para o divulgador científico, né? Por que que precisa do divulgador científico se a IA gera tudo? Bom, não é assim, né? Tem muita lacuna aí, né? Então, esse mesmo texto traz para a gente três possíveis perspectivas de futuro, né, com o uso da IA em divulgação científica. Um cenário otimista, onde a educação tem sucesso em mitigar os riscos da IA, né, e a divulgação científica consegue conter a degradação informacional, e a IA é usada, então, para mediar de uma forma personalizada e positiva a ciência em tempo real. O uso de avatares, robôs e tutores científicos interativos ganha força na sociedade, a tradução automática de ciência global em múltiplos idiomas, linguagens, culturas e contextos é bem sucedida, né? E eu tenho a implicação de tudo isso é que eu tenho uma democratização do acesso ao conhecimento. Um outro cenário mais defendido nesse artigo do que o cenário positivo, né? E é o cenário pessimista, né? Em que os modelos de linguagem reforçam as bolhas e as realidades paralelas. Então, eu tenho geradores automáticos de câmaras de eco personalizadas. Então, eu amplifico o efeito bolha. Os LLMs são amplificadores de efeito bolha, em alguns cenários. E a IA passa não a ajudar, mas a reforçar a desinformação. Eu tenho, obviamente, uma concentração de poder enorme nas big techs, né, que têm poder de induzir culturas ou vieses, né, ao seu bel prazer. Eu tenho uma sociedade mais polarizada, uma perda de pensamento crítico e, na verdade, né, uma ignorância pública sistêmica, né, ao invés do que a gente espera fazer, de fato, com a divulgação científica, que é o oposto disso. Mas é um cenário possível se a gente e, possivelmente, né, o cenário mais provável é algo intermediário entre esses dois cenários, onde a gente vai ter, por muito tempo, uma coexistência entre uso crítico e não crítico de inteligência artificial. E, do mesmo jeito que a gente fala em aumento, perdão, da concentração de riqueza, a gente vai estar falando em aumento da concentração de conhecimento. Então, quanto mais as pessoas, né, souberem usar IA, mais conhecimento elas são capazes de concentrar, e quanto menos IA elas souberem, de forma geral, ou souberem, ou tiverem acesso lá por meio de terceiros, né, menos essa pessoa vai ter capacidade de concentrar conhecimento. Então, é um risco inerente da nossa sociedade, um risco que a gente espera diminuir com a divulgação científica, então, mediada pela IA. Tá joia? Então, me alonguei aqui um pouquinho, peço perdão aí a Cris e ao Bento que estão dando aqui nosso suporte, e agradeço pela paciência de vocês e fico à disposição aí, caso exista algum ponto em que eu possa contribuir. Professor Alexandre, muito obrigada. Sempre foi um prazer, né, estar com o senhor aqui, com você, Alexandre. Olha, essa formalidade às vezes nos engole. Ao uso de tecnologias, independente de ser IA e tal, a gente ainda vive aquela história de que as tecnologias digitais, como qualquer outra, elas estão muito à frente da evolução humana. Então, a gente Sim. tem sempre que dar esse gap para poder se adaptar, e não dá tempo, tem que ser tudo muito rápido.
A gente brinca, não dá tempo de fazer costura, fazer um alinhavo muito maluco que não vai dar certo, e a gente vive essa mistura de vozes. Eu falo sempre, gente, a tecnologia não é boa e nem ruim, como a ciência. Uhum. Ela serve a alguém, e esse alguém Exato. tem a capacidade de uso, né, que é bom ou ruim. A gente espera, como o Levi, né, falou, sempre sonhou nessa conexão planetária, de uma paz e tal, mas só que a gente descobriu que o negócio não é bem assim. E eu espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, fazer o pessoal pensar um pouco em divulgação científica, porque a gente está vendo hoje que ela está chegando mais. Né? Para quem começou lá atrás, no meu caso, você mexer com isso, né? E aí é muito do patinho feio, aquela coisa. Então, hoje a gente até cápsulas, eu sempre quis já há muito tempo, desde 2017, padronizar e as chamando a responsabilidade. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente também tem que ter aquele cuidado com você. Como fazer divulgação científica séria, sem fazer marketing científico, sem fazer sensacionalismo. Não é ficção científica. É ficção científica. Então, tem muito lindo esse trabalho para a gente fazer para fazer divulgação. Eu agradeço imensamente. Quero avisar a pessoa. Parece que fica claro. É bom rever. Eu te rever sempre. Espero que possamos falar mais. Tô cortando um pouquinho para mim a sua fala. Tá? Deve ser a conexão daqui. Então, assim, eu acho que é bom que todo mundo assista. Depois, quem não conseguiu ver tudo, está disponível. Eu espero que o Alexandre venha aqui presencialmente falar para a gente um dia, trazê-lo no evento. Será um prazer. Você conhece Aracaju? Não conheço. Tive muito rapidamente, não deu tempo de conhecer quase nada. Adoraria revisitar. Ah, ótimo, vamos fazer isso. Então, um grande abraço, Alexandre. Pessoal, um abraço. Obrigada a todo mundo que passou esse período com a gente. E que na próxima estejamos juntos. A próxima palestra com um especialista vai ser em julho, se não me engano, com a professora Luísa Massarani. Ela vai falar sobre a ciência da divulgação científica. Vamos ver. Spoiler. Divulgação científica que a gente tem no É, país. com certeza, ela é muito boa. Obrigada, Alexandre. Mais uma vez agradeço, tá? Um super abraço para todos e todas aí. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigada, Igor Bento, pela assistência e pela organização do ambiente.